5 ETFs que pagam dividendos aqui do Brasil. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Vou fazer aqui 5 ETFs um pouco diferentes, alguns vocês devem conhecer já, mas todos eles pagam dividendos em alguma periodicidade e são comprados aqui pelo Brasil. Já comentei para mim então qual que é o seu ETF preferido que paga dividendos ou se é de total return que tem o retorno total. Eu vou responder aí todos os comentários, tá certo? Vamos começar aqui com o SPY11, falo bastante dele aqui no canal, ele está sempre sendo bem comentado por conta aqui da proposta diferenciada que ele traz. Obviamente esse vídeo não é uma análise de cada ETF, é só alguns comentários gerais, como é que eles funcionam, qual que é a estratégia e os mercados, mas efetivamente aqui o SPY11 ele tem uma proposta bem interessante em relação a ações americanas. Então basicamente o que a Bonavista faz aqui com o SPY11 é pegar ali o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, e justamente aqui fazer venda coberta através de opções para gerar a renda passiva daquele índice. Então você está exposto ao mesmo tempo às empresas americanas, com o dólar junto, e também ali a uma renda passiva mensal. Aqui vale sempre aquele lembrete, os dividendos aqui do Brasil, quando você recebe como investidor pessoa física, você tem ali 15% de imposto de renda já retido na fonte, tá certo? Então, mesmo que você reinvista todos os dividendos que você receber, você nunca vai conseguir ter a mesma performance do que um ETF que não tem o pagamento de dividendos. E claro, aí você tem que medir aí para ver o quanto isso impacta na sua estratégia e nos seus interesses. Então, só aqui para sua referência, basicamente a gente tem aqui próximo aqui de 1% ao mês, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, patrimônio líquido bem considerável desse ETF, acima dos 200 milhões, custando aí na faixa dos R$ 110, para você ficar exposto aqui indiretamente às 500 maiores empresas dos Estados Unidos e também ainda ter a renda mensal passiva, junto, claro, da exposição ao dólar, que na minha opinião é importantíssimo. O segundo ativo da lista é o TIR-B11. Esse cara aqui, ele é polêmico, sempre dá o que falar. O TIR-B11, ele é o ETF do BTG, que também paga dividendos e é muito focado em ações aqui do Brasil, justamente focado aqui ó, em dividendos ativos reais, ou deve ser reais, brincadeira. Então ele tem empresas brasileiras aqui, justamente, olha só, presentes nos setores de utilities, shoppings, concessões e rodoviárias. Tem um índice específico que segue essas empresas, segue esses ativos, tem vários filtros aqui para as empresas entrarem no índice, mas basicamente é focado em empresas que pagam dividendos. Então aqui só para sua referência dos top 15 ativos que estão ali dentro, tem a CEMIG, Taesa, a Engie e assim por diante, justamente pegando aí vários setores que pagam mais dividendos. Um dos poucos cuidados que tem que tomar com esse índice é a questão aqui do índice não, perdão, do ETF, é a questão do patrimônio líquido, que é um pouco reduzido, então isso pode contribuir com a liquidez, caso você tenha interesse de dar uma estudada a mais, tá? Ó, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, que não custa nada e você me ajuda demais para trazer mais vídeos como esse. O terceiro ativo da lista é o BIZD11, ETF aqui da Investo, que justamente investe em crédito privado lá dos Estados Unidos e também traz aqui uma distribuição de dividendos trimestral. Esse ETF já tem aqui os seus 32 milhões de patrimônio líquido, um pouquinho mais de liquidez já, e a taxa aqui próxima de 1%. Aqui eu até esqueci de comentar, né? Vamos basicamente aqui, trazendo aqui as taxas dos ETFs brasileiros, tá? Pode ter outras taxas dependendo do produto, mas é mais comum a gente ter taxas um pouquinho maiores aqui com ETFs que pagam dividendos, tá? Vou falar disso aqui, ó. Então, olha só, o SPY11 com 0,83%, o TIR-B11 é 0,5% taxa de administração, e aqui a Investo com 1%, próximo aqui, né, praticamente, né, com os seus produtos brasileiros. Então, por que é um pouco mais caro ter efetivamente aqui esses ativos que pagam dividendos? É porque geralmente exige uma operação a mais, né, uma operação maior dessas empresas, tá? Então, por exemplo, quando existe venda coberta, exige uma expertise de quem está fazendo aquelas operações com as opções, né? Exige uma atenção maior, uma atenção ativa em relação a esses investimentos. Aqui, em relação a essas empresas que pagam dividendos, você precisa ter efetivamente uma estrutura de gestão e administração que distribui esses proventos. Mesmo que são empresas nacionais e tal, você tem que fazer uma distribuição, depositar o dinheiro na conta, assim por diante. De questão similar, aqui a gente também tem o próprio BIZD11, ele tem a questão de ter proventos lá do exterior, trazer para cá, distribuir. Então, tudo isso vai contribuindo um pouquinho para terem mais custos, tá? Naturalmente, quanto mais concorrência a gente tem, menor serão as taxas, tá? Essa é a tendência natural das coisas. Sempre falo, eu digo também pelo mercado cripto, né? Quando lançaram os primeiros ETFs cripto, independente de dividendos agora, tá? Só para contextualizar,
as taxas eram acima de 1%, né? Tinham fundos que era 1,25, 1,5, se não me engano. E hoje em dia a gente já tem mais opções agora com menos de 0,40% de taxa de administração. Olha como vem reduzindo. Então a concorrência traz essas reduções, tá certo? Então aqui o BZD11, perdão, ele traz aqui essa exposição a 30 empresas lá dos Estados Unidos, justamente aqui focando nesse mercado de BDCs, tá? Isso aqui tem um risco considerável em termos das operações que aquelas empresas fazem, então tem ali um certo risco de crédito, são operações relativamente complexas, pelo menos você vai estar sendo exposto de forma diversificada através de empresas, não é você que está dando crédito a pessoas, mas efetivamente é uma opção para você dar uma estudada, tá? ETF um pouquinho mais complexo, mas é uma opção aqui do mercado brasileiro para você considerar. O mercado brasileiro que eu digo a ser comprado pela B3, tá? Você não precisa comprar fora, mas ele é do mercado americano, enfim, ligado ao dólar. De mercado brasileiro, eu trouxe aqui o DIVD11, que eu já comentei no vídeo anterior, né? Naquele primeiro vídeo dessa pequena série, justamente aqui focando também nos ativos e nas ações do Brasil. Então, efetivamente, aqui o Itaú tem essa proposta de pegar diversos ativos de renda variável, né? No caso, ações brasileiras, através lá do IDIV, e justamente fazer a distribuição daqueles proventos através do ETF. Então, tem aqui essa taxa de 0,5% também, patrimônio líquido de quase 85 milhões, e a gente consegue ver aqui algumas informações. Então aqui a gente tem as distribuições recentes dos dividend yields, do Dividend 11, ele oscila bastante mês a mês, mas da última média, se não me engano, estava em torno de 7 ou 8% ao ano. Recapitulando, né? 1% era a ideia aqui mais recente do SPY E11, o TIR B11 não tem informação no site, pelo que falaram nos comentários ele está pagando trimestralmente, e o BZD11, pelo material publicitário aqui, eles estão mirando dólar mais 11%, 11,26% nos dividendos, tá certo? Então são estratégias que apontam aí vários números diferentes, nem sempre isso consegue ser totalmente cumprido, mas pelo menos esses são os cenários que eles estão mirando, tá bom? E claro, se você busca renda passiva efetivamente através dos ETFs, posso te ajudar aqui com a nossa plataforma de análise, que incluem o Capital Certo, o manual prático de ETFs e investimentos, e também uma área toda focada em renda passiva, inclusive uma carteira recomendada de bônus focada em renda. Então, se tiver interesse, tem aí o primeiro link na descrição, ou então um comentário fixado, para você ter acesso a tudo isso: renda fixa, renda variável, foco em renda passiva. Claro, se você busca crescimento e acumulação, tem um ambiente só para isso também. Ou então, se você só quiser aprender mais sobre ETFs mesmo, tem o Capital Certo, com todo o passo a passo, cheio de bônus, para você conhecer muito mais desse mercado e conseguir aí tomar suas decisões de investimento. Por último aqui, trazer a classe um pouco diferente em relação ao Coin 11, também lá da Buena Vista, que traz aqui uma exposição indireta ao Bitcoin. Não é exatamente o Bitcoin, mas eles visam trazer aqui rentabilidade mensal com a cota ligada aí, de certa forma, ao Bitcoin e aos criptoativos. Aqui no caso, vocês conseguem ter uma rentabilidade mensal aqui, ó, de 2,33%, na faixa de 2%, bastante coisa. A taxa de administração aqui, pelo menos do Brasil, próximo de 1%, patrimônio líquido bem considerável, custando R$ 87,00. Então você tem aqui ainda uma outra opção um pouquinho diferente. Coin 11, que é o queridinho da galera, né? O pessoal sempre comenta, sempre fala nos comentários, pô, eu gosto muito do Coin 11, gosto muito do Coin 11. Efetivamente ele traz aqui bastante renda mensal, mas claro, a tendência é, a gente sabe disso, que com os 15% de imposto, quando é retido aqui desses dividendos, você não vai ter a mesma performance que o próprio Bitcoin. Então, mas aí para quem tem essa clareza e sabe desses riscos, e muita gente acaba gostando bastante. Bom, a gente tem aqui então esses 5 ETFs no gráfico. Tem aqui o SPY E11, que é o ETF ligado ao S&P 500, que paga dividendos mensalmente através das vendas cobertas em relação àquele mercado, as ações americanas, tem o dólar junto. Tem também o DIVD11, que são nossas ações brasileiras, de forma um pouco mais ampla em relação aí a esses dividendos que as próprias ações pagam. Então, a rentabilidade está muito mais atrelada aos dividendos das empresas. Tem o TIR B11, que também é ligado aí a empresas brasileiras que pagam os seus dividendos, seus proventos. E aí é um pouco mais nichado, é um ETF mais ligado aí a um setores específicos, não é tão neutro assim. Tem o BZD11, que novamente são ativos ligados lá ao mercado americano de crédito privado, também tem o efeito do dólar junto, tem alguns riscos de crédito, mas é uma opção que também paga dividendos trimestrais, e tem ainda o Coin 11, que paga mensalmente aí, um ETF ligado aí também às criptomoedas, porém aqui ele faz venda coberta para simular o comportamento do Bitcoin, mais aí alguns dividendos que podem chegar ali, podem passar inclusive
de 2% ao mês, a depender dos cenários. Então, efetivamente, você não precisa escolher um único ETF para compor a sua carteira, nem de total return, nem de dividendos. Você precisa ter uma boa estratégia que converse com o seu perfil de risco e com os seus objetivos. Os ETFs são apenas uma forma de você acessar determinadas classes de ativos e determinados ativos. O ETF é apenas um veículo para você conseguir se expor ao mercado. A sua carteira, quando você pensa nela, você não pode olhar somente aqui para os ativos que tem nela. Tem que pensar nela em termos de classes. Então, por exemplo, quantos por cento exposto à renda fixa, à renda variável, à renda fixa nacional e internacional, a ações do exterior, ações do Brasil e assim por diante você está. Então o ETF ele só vai fazer parte para você conseguir se expor nos percentuais que você desejar. A gente não pode ter muita paixão por ativos, né? Ter paixão realmente pela estratégia, mas não pela estratégia em si de algum ativo, e sim pela estratégia que vai te atender, pelo seu planejamento e pelo seu plano. Outro ponto importante para falar é que os ETFs que pagam dividendos no Brasil são muito novos e muito recentes. A legislação era um pouco mais dura em relação a isso, tá? Então a gente deve ver ainda muitas opções diferentes surgindo no mercado ao longo aqui desse ano ainda. Tem bastante coisa para sair que eu tenho certeza. Mas é importante reforçar que nem todo ETF é bom, nem todo ETF vai se aplicar a você. A gente pega aqui, por exemplo, o início de 2025 até agora, um pouco mais de 6 meses, a gente percebe que alguns deles foram melhores, outros um pouco piores, e alguns são tão novos que nem tinha desde o início do ano. Então você não pode só pegar aqui uma rentabilidade recente e falar, pô, o melhor é o TIR B11, porque ele subiu mais. Cara, mas isso aqui é por causa dessa janela, entende? Isso aqui são ações brasileiras, Divid 11 também, ações brasileiras. Então, nessa janela, elas foram um pouco melhores. Nesse caso, o SPY I11, que é mais ligado ao S&P 500, está perdendo aqui, tá levemente negativo, inclusive, desde o início do ano. Mas não quer dizer que nos próximos 6 meses tudo não mude. É muito importante você pensar na carteira, na sua estratégia, justamente como uma composição de diversos ativos, diversas variáveis, para você estar, de certa forma, aí, bem construído e principalmente com ativos descorrelacionados. Porque senão você tem só ativos que vão para o mesmo lado. Por exemplo, aqui, esses dois subiram. Ótimo se você tinha os dois. Parabéns, ganhou dinheiro. Mas e se depois os dois caírem? Aí você vai perder tudo aquilo que já recebeu, tudo aquilo que já ganhou. Talvez sua carteira caia mais do que deva. Você talvez até fique um pouco receoso ou talvez até entre em pânico com algum susto aí que pode acontecer. Então, o mais importante não é só ter ativo que paga dividendo, ou não ter nenhum ativo que paga dividendo. Não é isso. Você tem que pensar na composição, em como os ETFs vão te ajudar efetivamente a investir melhor. Então, novamente, esses aqui foram 5 ativos para você conhecer um pouco mais sobre ETFs que pagam dividendos. Tem vários outros, tá? Vários outros. Comentem para mim qual que você mais gosta, ou qual que você acha que eu deveria ter comentado. Estou devendo a análise de alguns, tá? Estão na minha lista. Em breve soltarei. De qualquer forma, tá no radar, tá certo? Não esqueci. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.